Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor Jesus, Ele tem nos concedido mais essa oportunidade de estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, visitantes das escolas bíblicas, comentários, subsídios e informações que muito acrescentarão no nosso conhecimento bíblico. Queridos, é com muito prazer e satisfação que eu me apresento aqui para vocês. Eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui uma série de estudos bíblicos da revista de juvenis, também da revista de adultos e algumas programações aqui da região. Portanto, você que está me vendo pela primeira vez, este é o objetivo deste canal, passar para vocês informações da Palavra de Deus e edificar também a Igreja de Cristo através de outras programações, tá bom? Quero dizer para você que já nos acompanha, obrigado por você estar aqui, obrigado por mais um vídeo assistido neste momento e quero falar que nós iniciaremos agora a lição 14ª da revista Juvenis, a última lição desse trimestre. Finalzinho do trimestre chegou e nós apresentaremos aqui a última lição desse trimestre, tá bom? Já para deixar adiantado para vocês, o nosso quarto trimestre está recheado aí de aprendizados para os nossos jovens e os nossos adolescentes. O tema da nova lição do próximo trimestre é Bons Conselhos. Eu convido a você a nos acompanhar também no quarto trimestre, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, tá bom? Nessa lição de número 14, nós temos como tema Desenvolvendo a sua salvação. O texto principal dessa lição diz o seguinte: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12, somente a parte B. Operai a vossa salvação com temor de Deus, com tremor de Deus. Isso é importante para nós reverenciarmos ao nosso Senhor Jesus. O temor é o temor de buscar a Ele, de conhecer a Ele. Não de ficar com medo de Deus, com medo de se aproximar a Ele, não. O temor que a palavra de Deus nos fala através dessa revista é o temor de conhecer a Ele. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Teme a Deus e todas as coisas vão bem. Teme ao Senhor e você procurará conhecê-lo mais e amá-lo mais de todo o seu coração. Tá ok? Vamos prosseguir aqui. A leitura bíblica em classe está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 12 até o versículo 16. Queridos, é de grande importância vocês lerem aí o texto da leitura bíblica em classe com seus alunos. Nós vemos aí nas escolas bíblicas, geralmente é feita a leitura apenas da revista de adultos. Então alunos, professores, superintendentes das escolas bíblicas, é importante vocês lerem a leitura bíblica em classe aí com seus alunos, na classe separada, para uma melhor compreensão do tema que será abordado aqui, tá ok? O sintetizando da nossa lição diz o seguinte: ao longo deste trimestre, nos aprofundamos na história da queda e redenção da humanidade. Contudo, é imprescindível compreender que a soberania e a graça divina, ao prover-nos o plano da salvação, não nos isenta da nossa responsabilidade nele. Nossas incumbências como salvos não são para pagar por tamanho presente, mas em gratidão e zelo pelo mesmo.
Assim, precisamos viver de forma digna deste Evangelho, honrando o sacrifício do nosso Salvador. Nós procuramos fazer as boas obras não porque nós somos salvos, mas nós fazemos as boas obras porque nós amamos ao nosso Criador, ao nosso Redentor Jesus. Jesus, ele nos disse: amai o nosso próximo como a nós mesmos. Aquilo que eu não quero fazer para mim, eu não devo fazer ao meu próximo. Procuramos fazer as boas obras para com o próximo, não mediante isso para que nós possamos ser salvos, não, mas pelo amor a Cristo Jesus é que nós fazemos isso, por gratidão a Deus, pela graça que nos foi derramada, é que nós nos impulsionamos a fazer as boas obras. Meus queridos, é muito importante nós entendermos que a nossa salvação, o desenvolvimento da nossa salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por obras que nós alcançamos ou conquistamos ou pagamos a nossa salvação. Não, é pela fé em Jesus Cristo que nos conduz a fazer as boas obras. Ok? Continuando aqui na nossa introdução, diz o seguinte: o Todo-Poderoso optou por nos dar o livre arbítrio, pois ele não queria escravos ou brinquedos, mas sim um relacionamento profundo e verdadeiro com suas criaturas. Pela mesma razão, a salvação não é imposta. Há uma parte nesta dinâmica que depende também de nós, das nossas escolhas, não apenas com palavras, mas acompanhadas de ações. Com suas atitudes, você tem escolhido a vida eterna oferecida por Jesus? Tem desenvolvido essa salvação? Possui o fruto do Espírito característico de quem o recebeu? Meus queridos, nessa introdução nós vemos aqui que Deus, ele não queria fazer robô, ele não quis fazer brinquedos para que ele pudesse programar, para que ele pudesse planejar tudo que esse brinquedo, esse robô fizesse. Deus queria o ser humano de carne, de osso, com coração, com sentimentos, para que ele pudesse, o ser humano, tomar as suas próprias decisões por conta própria. O Senhor Jesus, ele quer que nós nos achegamos a ele com o nosso coração sincero, com voluntariedade, com vontade própria. Porque se não fosse assim, ele não nos teria feito com livre arbítrio, com esse poder de decisão. Deus, ele é tão justo, Deus, ele é tão justo diante dos homens, ele deu o livre poder de escolha para os seres humanos, para que eles pudessem então decidir sobre o bem e sobre o mal. A nossa lição, a lição número 14, ela tem 3 pontos importantes que nós abordaremos aqui. Sempre nós falamos aqui de acordo com o que está escrito na lição, de acordo com como está organizada a lição em pontos e subpontos, para nós seguirmos aqui, né, o ensino a qual nos é proposto aqui. Se eu sair um pouco dessa metodologia de estudo, fica fora do padrão de ensino a qual nós somos acostumados a dar aqui. Então, para que você entenda, nossa lição, todas as nossas lições têm pontos e subpontos a serem abordados. E essa aqui tem 3 pontos. O primeiro ponto fala sobre queda e redenção. Romanos 3, capítulo 23, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra ali todos significa toda a humanidade. Todos os seres humanos pecaram diante de Deus. Mas como assim que eles pecaram? Eles pecaram por causa da sua natureza, que é pecaminosa. A tendência em fazer o mal, a tendência
em fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, ela é natural na nossa natureza. É por isso então que nós estudamos aqui. Essa lição foi falado sobre a queda e a redenção. Todas as vezes que nós comentamos aqui sobre esse tema, queda e redenção, nós vemos aí o ato milagroso de Jesus Cristo em entregar a sua vida por nós. Nós vemos também o ato decaído do primeiro homem, Adão, lá no Jardim do Éden, quando ele desobedece a Deus e deixa então a natureza predominar no seu ser. Mas isso foi feito, foi recomposto, foi substituído, foi alcançado pelo homem justo que obedeceu a Deus em todos os aspectos, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos também em João capítulo 3, versículo 3, sobre o processo da regeneração, sobre o processo de você viver para Deus de maneira espiritual. Essa maneira espiritual dá evidência física e externa, as suas ações se tornam físicas diante do homem, diante das pessoas. Mas você nasce espiritualmente e externamente você demonstra isso para aqueles que estão à sua volta. Sem esse nascimento você não pode ver o reino de Deus. O segundo subtópico fala a redenção para os obedientes. A palavra de Deus nos fala que Jesus, como Deus, ele se esvaziou-se a si mesmo, ele deixou a sua glória junto ao Pai para poder descer à terra, se vestir de pele humana, de carne e osso, todos os sentimentos que nós temos hoje, e estar aqui fazendo a vontade de Deus. Nesse tópico nós vemos aí que Jesus Cristo, ele foi o obediente de Deus. Ele foi quem cumpriu todas as características, toda a vontade de Deus, de maneira plena, de maneira completa, a tal ponto que a justiça de Deus foi sobre ele, para que através dele nós possamos então receber também a justiça de Deus. Isso é extraordinário. Eu não canso de falar isso aqui para vocês, que Jesus, ele é o nosso Salvador, e o que ele fez na cruz do Calvário, nós somos gratos a ele por toda a eternidade. Ele nos comprou através da redenção, ele nos comprou para que nós possamos hoje, através da nossa gratidão a ele, através da nossa certeza na nossa salvação, adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. Para isso, nós precisamos também ser obediente a ele, conhecer os seus mandamentos, conhecer a sua vontade, conhecer aquilo que ele quer que nós façamos. Portanto, apenas, meus queridos, não apenas é importante conhecê-lo na teoria, é importante também praticá-lo, praticar a vontade de Deus. Isso foi o que Jesus mais combateu, conhecer e não praticar, aos fariseus, a qual a palavra de Deus registra que Jesus bateu muito de frente com eles, porque eles demonstravam uma coisa, falavam uma coisa, mas o seu coração estava cheio de impureza e a prática era totalmente contrária. É o que diz Joel 2,13. Rasgai o nosso coração e as nossas vestes e nos convertei-vos ao Senhor. Antigamente o povo judeu ele rasgava as suas vestes em sinal de tristeza, de luto por um ente querido que morreu, que faleceu ou que sofreu alguma tragédia grave. Mas o Senhor Jesus ele nos fala que nós devemos rasgar o nosso coração, as nossas vestes e se converter a Ele de todo o coração. Sem isso, nós não conseguimos desenvolver a nossa salvação. É preciso desenvolver. Você é salvo, graças a Deus por isso. Mas é preciso perseverar, desenvolver para que nós possamos continuar na presença de Deus, na presença do Senhor e alcançar a eternidade ao lado de Cristo. O segundo subtópico fala sobre o caminho do cristão. O que nos garante o desenvolvimento da salvação? Cartão de membro?
ser membro de uma igreja, isso tudo não nos garante a salvação. O que nos garante a salvação é o nosso arrependimento sincero a Cristo todos os dias. O mesmo arrependimento que nos levou a aceitar a Cristo, este arrependimento deve prevalecer todos os dias. Nós devemos nos avaliar todos os dias para poder fazer a vontade de Deus, para poder fazer a vontade do nosso Criador, a qual Ele deixou explícita na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Os nossos frutos também devem ser desenvolvidos. Nós devemos também ganhar almas para Cristo. Nós devemos também evangelizar. Nós devemos também buscar aquelas pessoas que estão cativas. Nós precisamos ir atrás deles para que nós possamos então dar frutos ao reino de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos então seguir de glória em glória, a cada momento nos aperfeiçoar em obediência a Deus, em devoção a Deus, em conhecer ao nosso Deus, em buscar as coisas do céu, em buscar as coisas do alto, para que nós possamos então a cada dia, através do Espírito Santo, ser conduzido por Ele e nos deixar levar por Ele. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito. É isso que nós devemos fazer, conhecer ao nosso Senhor todos os dias da nossa vida, conhecer a Ele todos os dias da nossa vida, dar frutos a Ele todos os dias da nossa vida, pregar a palavra todos os dias da nossa vida, estudar a palavra todos os dias da nossa vida, para que isso possa então desenvolver a nossa salvação. Por quê? Porque a nossa salvação ela pode ser perdida. A gente pode perder a presença de Deus e então, consequentemente, também perder a nossa salvação. O segundo ponto fala sobre desenvolvendo a salvação. Como nós vimos no texto principal, nós precisamos então desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. No original grego, a palavra operai fala sobre trabalhar, né? Nós devemos trabalhar então até a consumação dos séculos. Sem este trabalho, sem este esforço, nós não conseguimos alcançar. Mateus 23, a partir do versículo, Mateus 24, versículo 13, fala que nós devemos então perseverar até o fim. O próprio Senhor Jesus falou, perseverai até o fim. Nós devemos então perseverar em conhecer a Cristo, em conhecer a Jesus. Tá bom? Em Romanos 8, capítulo 29, a palavra nos diz que nós devemos então conhecer, ser semelhante a Cristo a cada dia. Como é que nós podemos então ser semelhante ao nosso Senhor Jesus? Conhecendo a sua palavra, conhecendo o que Ele fez, estudando, né, os seus principais argumentos, estudando, né, sobre a sua maneira de viver, sobre como Ele defendeu as crianças, sobre como Ele agiu diante das impunidades, sobre como Ele agiu diante dos inocentes, né, sendo a imagem de Cristo aqui na terra. Nós precisamos então conhecer a Ele, para que as outras pessoas possam ver também Jesus Cristo em nós e um dia, através do nosso testemunho, aceitá-lo de todo o coração. O segundo subtópico diz o seguinte: pelos frutos se conhece a árvore. Da mesma maneira, meus queridos, que se conhece uma árvore pelo fruto, que uma árvore frutífera, ela dá muito fruto, nós devemos também, mediante a palavra de Deus, mediante o nosso testemunho, dar frutos para o Senhor Jesus. Então nós precisamos então frutificar para que a nossa árvore, a nossa videira não possa ser cortada. Então nós devemos ter cuidado com isso. Cuidado em nós não passar anos e anos sem frutificar para o Senhor, sem dar algum fruto para Deus. Nós precisamos trazer frutos para o Senhor. E isso, meus queridos, não é pregar sobre religião. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus, ele não fundou nenhuma religião. Ele não fundou
denominações que existem hoje no Brasil. Mas nós precisamos então trazer pessoas para o arrependimento sincero, para a entrega por completo a Jesus Cristo, ao Senhor dos Senhores, aos Reis dos Reis, ao Leão da tribo de Judá, àquele que está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. É Jesus é quem redime o pecador. É Jesus é quem traz o pecador à salvação. É Jesus Cristo que conduzirá cada um de nós à vida eterna nos céus. Então a pregação que nós devemos fazer, a ministração que nós devemos fazer é falar, é focar em Jesus. Queridos, em Mateus versículo 3, capítulo 10, Jesus fala que toda árvore que não produz bons frutos será cortada. O machado já está no pé para ser cortado. Então, além de produzir frutos, nós devemos também verificar esse fruto, avaliar esse fruto. Ou seja, de repente um novo convertido através de você se converte a Cristo. Então vamos avaliar, vamos discipular, vamos ensinar, vamos então instruir este novo convertido, para que ele possa crescer também e multiplicar e dar também bons frutos para o Senhor Jesus. Então a árvore tem que dar também bons frutos. Se uma árvore der um fruto ruim, pode então contaminar, dependendo do ambiente em que esse fruto ruim estiver, pode contaminar também os outros frutos. É o caso que nós vemos aí, se nós colocarmos uma maçã podre num ambiente em que as outras maçãs estejam boas, essa maçã pode contaminar e o bicho dessa maçã pode passar para as outras maçãs, então corromper as outras maçãs. Então o fruto tem que ser bom, o fruto tem que ser digno de arrependimento, o fruto tem que frutificar mais para Deus e pessoas com coração quebrantado, pessoas realmente convertidas em Cristo Jesus. Peguem exemplos de pessoas que estão convertidas para poder se espelhar e fazer com que outras pessoas possam se chegar a Deus. O terceiro ponto fala sobre vivendo de modo digno da salvação. Queridos, a palavra de Deus tem um texto bíblico que deixa claro as marcas de um verdadeiro cristão. E este texto bíblico está escrito em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Nós vemos aí neste texto bíblico, nós vemos aí nessas escrituras 9 frutos do Espírito, a qual são elas: gozo, amor, paz, longanimidade, benignidade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, santidade. Esses frutos no cristão eles devem estar presentes a cada dia. E nós precisamos então desenvolver este fruto do Espírito para que nós possamos então desenvolver juntamente com isso a nossa salvação. Para concluir, diz o seguinte: como aprendemos, não há nada que possamos fazer para pagar ou merecer a salvação que Cristo conquistou por nós na cruz. Contudo, podemos e devemos evidenciá-la e frutificá-la através do nosso modo de viver santo e repleto de atitudes de amor e gratidão. Queridos, a gratidão a Deus é algo que nos move. A gratidão a Deus é algo que nos movimenta a fazer aquilo que Deus quer. A gratidão a Deus, quando o nosso coração se enche da graça de Deus, se enche de espírito de gratidão a Deus, nós nos movemos, nós somos impulsionados a fazer a vontade de Deus. E isso é manifesto através da nossa salvação em Cristo Jesus. Isso é manifesto quando nós entendemos o tão grande amor que Deus tem por nós, a qual a palavra de Deus nos diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam. Percebe-se que a pessoa, o homem, tem que crer. Todos aqueles que nele crê. Então, meus queridos, é uma parte dessa salvação, uma parte desse propósito de Deus tem que depender de nós. Nós temos que crer em Cristo Jesus para que Deus possa derramar a sua graça em nossas vidas. E mediante a isso vem a gratidão a Deus, vem o desejo sincero de fazer a vontade de Deus, vem a transformação do ser humano de maneira completa, de maneira séria, de maneira espiritual, de maneira em que ele só consegue se voltar a Deus, só consegue fazer aquilo que agrada a Deus, só consegue fazer a vontade de Deus. Há tropeços no caminho, mas a gratidão a Deus, a vontade de servir a Deus é maior em todos os aspectos. Amém? Queridos, a última lição desse trimestre, eu espero que você tenha gostado, eu espero que este trimestre tenha te abençoado grandiosamente, como tem me abençoado. E eu quero dizer para você, próximo trimestre temos coisa nova, temos lição nova, temos aprendizado novo. Continue conosco, continue compartilhando os nossos vídeos, curtindo, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e eu tenho certeza que Deus fará grande coisa na sua vida. Até a próxima lição, se assim Deus nos permitir.